Nos dias de hoje, a ciência é a autoridade máxima em caso de dúvida. Nós confiamos e acreditamos nela. Mas o que acontece quando a ciência não tem explicação? A ciência não pode dar sentido às seguintes descobertas e está no escuro, mas veja por si mesmo. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Estrutura feita de ossos de mamute. Um exemplo impressionante de arquitetura da Idade do Gelo foi escavado na estepe florestal da Rússia. Uma estrutura circular gigante construída com ossos de, pelo menos, 60 mamutes peludos. Os cientistas agora estão investigando por que nossos ancestrais construíram este edifício de 12 metros de diâmetro, pois o edifício levanta questões. O edifício parece ter sido significativo para os seus construtores, em qualquer caso, porque lhes custou muito tempo e esforço para o construir. A cabana parecia ter sido habitada, pois resíduos de fogueiras e restos de comida foram encontrados dentro das paredes. Em geral, as estruturas ósseas dos mamutes são conhecidas pelos arqueólogos. Estruturas semelhantes foram encontradas em toda a Europa Oriental, embora em uma escala muito menor, com alguns metros de diâmetro. Esses sites, incluindo outros encontrados em Konstanz, nas décadas de 1950 e 60, datam de 22 mil anos. No entanto, o tamanho da estrutura a torna uma exceção, segundo os cientistas. Isso é prova de que também foi considerado um marco, um ponto de encontro ou um local de importância cerimonial. As imagens dos esportes com bola. Há milênios, várias equipes usando cintos e tangas se reuniram em uma quadra de pedra e manobraram uma bola de borracha dura com seus quadris em direção aos portões em ambas as extremidades da quadra. O jogo de bola, na qual uma história da criação foi recriada, está registrada no texto religioso Popol Vuh der Maya. Foi uma parte importante da vida política, religiosa e social para os maias e astecas, bem como para os olmecas antes deles. No entanto, os arqueólogos ainda não sabem muito sobre onde exatamente as pessoas jogaram o jogo pela primeira vez, ou como ele se tornou um fenômeno cultural que se espalhou pela área, que agora inclui Guatemala, Belize, México, Honduras e El Salvador. O campo de jogo, uma passagem estreita de pedra com cerca de 50 metros de comprimento, que é delimitada por paredes de pedra e montes de terra, ocupou um lugar de destaque no coração da cidade antiga. Mas em algum momento entre 1174 e 1102 a.C., os habitantes desmontaram partes dele e encerraram o ritual do jogo. No entanto, descobriu-se que, sob este Spifled do século XII a.C., havia outro campo de jogo ainda mais antigo. Na época, os primeiros jogos de bola foram inventados e os jogos eram disputados na frente de uma plateia em campo de jogo. Maior fábrica de marfim da antiguidade descoberta no Paquistão. Enormes quantidades de fragmentos de marfim descartados foram escavados na cidade antiga portuária de Bambor, tornando-a a maior instalação de produção de marfim do mundo antigo. Pedaços de presas descartados indicam um processamento maciço de marfim em um estilo industrial. Durante a escavação renovada da cidade portuária de 2100 anos de Bambor, na província de Sindh, no Paquistão, os arqueólogos descobriram mais de 40 quilos de fragmentos de marfim descartados de cerca de 800 d.C., que eles acreditam testemunhar a maior escultura de marfim do calendário islâmico. A propósito, a descoberta é limitada ao que os primeiros artesãos de marfim haviam jogado fora. Bambor foi encontrado cerca de 65 quilômetros a leste de Karachi, no Foz do Indo, no primeiro século a.C., fundado durante o período Sita-Parta. Este outrora importante porto e centro comercial da antiguidade, com conexões comerciais ao redor do Oceano Índico e do Extremo Oriente, era defendido por uma grande cidadela fortificada de cerca de 14 mil metros quadrados. O marfim foi enviado de lá. O baú do tesouro russo contém os restos mortais de um rei nômade de 2.000 anos. Um fazendeiro cavando uma cova em suas terras encontrou um cemitério antigo afundado de um rei nômade que viveu há 2.000 anos. O homem Hindu também tinha um crânio em forma de ovo artificialmente deformado. Além do esqueleto do chefe, foram encontradas joias de ouro e prata impressionantes, armas, objetos de valor e utensílios domésticos artísticos. Depois que o cemitério foi examinado minuciosamente, os cientistas chegaram à conclusão de que se tratava de uma colina real,
um dos locais onde os antigos nômades enterraram sua nobreza. A Colina do Rei é atribuída ao povo sarmatiano. Sua área de distribuição estendeu-se em sua maior extensão no século I d.C., do Mar Cáspio, passando pela Eurásia até a atual Polônia. Acredita-se que o funeral foi oferecido a um líder de uma tribo nômade sármata que governou esta parte da Rússia até o século V d.C., e outras figuras importantes do mundo antigo, incluindo um jovem sorridente com um ovo artificialmente deformado, em forma de um crânio e dentes excelentes, a múmia dos quais sobreviveu 2 milênios. Dinossauros com cox em forma de coração. As últimas descobertas identificaram uma nova espécie de dinossauro que fornece aos cientistas muitas informações sobre o habitat de animais pré-históricos. É Mianmauantuca moyonwankia, um dinossauro que tinha uma cauda com um conjunto de ossos em forma de coração. Com a pele, entretanto, o formato do coração ficava bastante oculto. O nome Mianmauantuca moyonwankia vem do Swahili. Mianmauantuca significa animal de mutuca. Mutuca é o nome do leito do rio onde o dinossauro foi descoberto. A segunda palavra, moyonwankia, significa algo como coração é cauda. Este dinossauro acasalou com outros saurópodes titanossauros, descobertos anteriormente, mas ao mesmo tempo representa uma nova ligação entre as espécies. Embora os titanossauros tenham se tornado um dos grupos de dinossauros mais bem-sucedidos antes da famosa extinção em massa, que encerrou a era dos dinossauros. Libro de los Epítomes. Hernando Colón, ou Ferdinand Columbus, nasceu em 1488 como filho do explorador Cristóvão Colombo e sua amante Beatriz Henriques de Aranha. Embora Colón fosse filho ilegítimo, foi reconhecido por seu pai. Tal pai, tal filho. Colón assumiu um projeto maior que a vida. Enquanto Colombo explorava os oceanos e ia em busca do novo mundo, seu filho se esforçava muito para ler todos os livros que conseguia encontrar. Na verdade, ele queria criar uma biblioteca universal contendo todos os livros em todas as línguas e sobre todos os assuntos encontrados dentro e fora do cristianismo. Por seus zelosos esforços, Colón até contratou um grupo de estudiosos para revisar os livros em sua posse e rapidamente escrever um resumo para um manuscrito inovador de 16 volumes que foi cruzado com outros itens da coleção da biblioteca. O manuscrito foi denominado Libro de los Epítomes, o Livro dos Epítomos, e foi comparado a um mecanismo de busca medieval devido às suas extensas referências cruzadas. Nele, o conhecimento dos livros e outros materiais impressos antigos que Colón havia coletado foi meticulosamente resumido e classificado. Durante séculos, pensou-se que o livro de Epítomos estava perdido, até que foi recentemente identificado como parte da coleção Arnamagnæan da Universidade de Copenhagen. Os resumos ocupam mais de 2.000 páginas e muitos deles se referem a livros que foram completamente perdidos na história. Para volumes mais curtos, os escribas adicionaram uma página. Livros como o dos grandes filósofos gregos receberam resumos mais extensos, que ocupam dezenas de páginas. Sarcófago fechado. Na cidade egípcia de Alexandria, um sarcófago lacrado foi encontrado 5 metros abaixo do solo. Ainda não se sabe quem ou o que está no caixão de granito preto indefinido, mas é claro que ele não foi aberto desde que foi fechado há mais de 2.000 anos. Ayman Ashmawi, chefe do setor estatal de antiguidades egípcias antigas, relata uma camada de argamassa entre a tampa e o corpo do sarcófago, sugerindo que o sarcófago nunca foi aberto. Considerando que muitos túmulos antigos no Egito foram saqueados ao longo dos anos, um sarcófago intocado é um achado bastante raro. O sarcófago foi descoberto durante a inspeção de um local no distrito de Sidi Gaber, da dinastia Ptolomaica, 305 a 30 a.C., antes do início da construção de um edifício. Além disso, uma estátua de alabastro com a cabeça de um homem foi encontrada na mesma tumba. Restos de cavalos de 2.500 anos na Bulgária. Os arqueólogos descobriram os restos de uma carruagem da Trácia e 2 cavalos que parecem ter sido enterrados em pé. Os esqueletos da carruagem e do cavalo têm 2.500 anos.
e foram descobertos na vila de Svevstari, no nordeste da Bulgária. A carruagem de 2 rodas e as carcaças dos cavalos foram encontradas em uma tumba da Trácia, junto com algumas decorações. A descoberta foi uma surpresa completa para os cientistas, pois os caçadores de tesouros saquearam muitos dos antigos túmulos encontrados na região para encontrar ouro, apesar da Unesco proibir a atividade. Molho de peixe na antiguidade. A produção e comercialização de molho de peixe foi uma indústria significativa e difundida na antiguidade, estendendo-se da Grã-Bretanha ao Mar Negro. O molho de peixe romano, conhecido como garum, era um dos ingredientes mais populares e amplamente utilizados na despensa romana. Alguns historiadores chegaram a argumentar que o molho de peixe, que agora é comum em todo o sudeste asiático, foi introduzido na sub-região continental pela Rota da Seda. Os cartagineses foram os primeiros produtores e comerciantes de molho de peixe, que fabricavam ao longo da costa do lago Tunísia, onde hoje é a Tunísia. Naufrágio púnico do século V a.C., encontrada na costa de Ibiza, pode ter carregado uma carga de molho de peixe armazenado em ânforas, feitas em Gades, atual Espanha, e Tinge, atual Marrocos. Antigos artefatos maias. Desde o final de 2011, a história de uma caixa com pedras esculpidas e tábuas de argila, que supostamente foram descobertas em um antigo templo maia, está circulando em vários sites. Imagens de mísseis clássicos em forma de disco e alienígenas de olhos grandes podem ser vistos nestes artefatos. De acordo com os relatórios mais recentes, esses artefatos foram descobertos décadas atrás, quando equipes arqueológicas removeram entulhos caracteristicamente preservados pelos construtores de templos maias à medida que as estruturas eram reconstruídas ao longo do tempo. A coleção de estátuas, máscaras e placas encontradas no interior de um determinado templo no México foi considerada evidência de contato maia com alienígenas e foi mantida a 7 chaves. O que você acha dessas descobertas? Há muita coisa sendo interpretada nisso? Ou a verdade poderia ser ainda mais chocante? Por favor, deixe-nos um comentário.